versículo de número 25 até o versículo de número 28. Amém? 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25 ao 28. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Muito obrigado. Podeis assentar em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, e ele vai falar para a igreja de Corinto acerca da Santa Ceia do Senhor. Ele vai falar acerca da ordem na ceia. Ele vai instruir aqueles irmãos e vai repreender aqueles irmãos que voltassem e para que estivessem na ceia do Senhor de maneira digna. Quando Paulo escreve no final deste texto, dizendo: quem tem fome, que coma em casa, é porque os irmãos de Corinto, alguns chegavam na ceia do Senhor e pegavam o pão e comiam o pão até saciar a fome física. Eles estavam de uma maneira em que a ceia do Senhor estava em desordem, de maneira em que Paulo precisou se preocupar e trazer uma palavra de instrução da parte de Deus, para que os irmãos se comportassem de maneira que viesse a agradar o Senhor nosso Deus. E Paulo vai reproduzir as palavras que o Senhor Jesus celebrou na ceia. Aí Paulo vai começar no versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Quando Paulo fala acerca do corpo, Paulo fala também acerca do sangue. E Paulo fala que o corpo é o pão e é o alimento para a alma do crente, é o alimento para a alma do cristão. No Evangelho de João, no capítulo de número 6, Jesus disse: porque o meu corpo verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, ele tem vida em si. E todo aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida em si. Mas aquele que come da minha carne, eu o ressuscitarei no último dia. Aí Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Alguém pode, amados e queridos, se saciar com o pão da padaria. Ele pode comer todos os dias, no outro dia ele vai tornar a ter fome. Ele pode todos os dias ir na padaria e comprar o pão natural
mas no outro dia o seu corpo vai sentir a necessidade de novamente se alimentar. Agora, quando nós recebemos o pão vivo que desce do céu, a nossa alma fica satisfeita, a nossa alma fica jubilosa, a nossa alma fica alegre. Alguém pode dizer: eu recebi este pão há 10 anos atrás, eu recebi este pão há 20 anos atrás. Alguém que já está mais tempo militando pode dizer: eu recebi este pão há 50 anos atrás e eu não preciso mais comprar, porque todo dia ele sacia a minha fome espiritual. Todo dia este pão está comigo, louvado seja o nome de Jesus. E Paulo vai instruir a igreja do Senhor a se portar na ceia, mas Paulo vai falar dos elementos da ceia, e eu quero destacar aqui pelo menos 3 coisas que Paulo estava falando acerca dos elementos da ceia. No versículo 25, em que lemos, diz assim: semelhantemente, também depois de cear, que é comer o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. A Santa Ceia, amados e queridos irmãos, ela fala de uma festa, ela fala de uma celebração, ela fala de uma alegria. Todos nós sabemos e falamos desde os nossos pais na fé que o dia de hoje é considerado o dia da alma salva, a festa da alma salva, porque nós estávamos lá no mundo, nós estávamos perdidos, nós estávamos longe de Deus, mas a Bíblia diz que a mão de Deus nos alcançou. Paulo escreve aos Efésios dizendo: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos amou primeiro. Louvado seja o seu nome. Ele amou aquele que estava no mundo, Ele amou a prostituta, Ele amou o assassino, Ele amou o mentiroso, Ele amou o trambiqueiro, mas Ele não só amou, como Ele ainda hoje ama, e através do seu sangue Ele nos resgatou, através do seu sangue Ele nos comprou, através do seu sangue Ele nos trouxe de volta para si. É por isso, amados e queridos irmãos, que nós nos reunimos para alegrarmos na presença do Senhor, para rendermos ao Senhor graça e dizer muito obrigado. A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que saiu para celebrar as bodas de seu filho, e ele mandou que chamasse todos os seus convidados. E quando ele estava ali, a Bíblia diz que ele saiu para ver os convidados, e ele viu um homem que estava naquela festa, mas não estava trajando vestes nupciais, ele não estava de acordo com o ambiente. A Bíblia diz que aquele rei desce, vai até aquele homem e pergunta: amigo, como tu entraste aqui não tendo veste nupcial? E a Bíblia diz que ele emudeceu. E aí o dono daquela festa, o rei, falou: amarrai ele de pés e mãos e lançai nas trevas exteriores. Meus amados e queridos irmãos, esta festa é para quem está preparado, esta festa é para quem está lavado, esta festa é para quem está remido, esta festa é para quem já alvejou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa festa é para aqueles que andam diferente do mundo.
mundo. Esta festa é para aqueles que andam na contramão do mundo. O mundo vai em uma via desenfreada, rumo ao pecado, rumo à perdição. Agora a igreja vem na contramão, dizendo: este sangue lava, este sangue purifica, este sangue regenera, este sangue traz vida e saúde a todo aquele que participar deste sangue. Então, a Santa Ceia, em primeiro lugar, representa festa, representa celebração. Por isso que ele falou: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Lembrança. Devemos tomar a ceia nos lembrando do sacrifício, nos lembrando das chicotadas que Jesus recebeu, nos lembrando dos empurrões que Jesus recebeu, nos lembrando da coroa de espinhos que ele levou sobre a sua cabeça. Devemos nos lembrar que Jesus andou derramando seu sangue quente nas ruas de Jerusalém. Nunca se esqueça, igreja, do sacrifício que ele fez por nós. Jesus não tinha pecado, como também não tem. Jesus não devia nada, mas a Bíblia diz que ele nos amou primeiro, e foi por amor que ele se entregou por nós, e ele morreu na cruz. E a Bíblia diz: em memória de mim, anunciando que Jesus morreu por nós. Depois a Bíblia diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amados e queridos, a Bíblia nos diz que Jesus, ele veio uma única vez, como o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo trazendo sacrifício, primeiro por ele e depois pelo povo, e todos os anos tinha que se repetir. Agora Jesus traz o seu sacrifício uma única vez, e ele está dizendo: anuncia, prega e fala que eu estou voltando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aí eu vou lá para Êxodo, capítulo de número 12. A Bíblia diz assim: quando Deus liberta o povo, Deus dá ali uma ordem para eles, dizendo assim: e tomarão do seu sangue e pô-lo-ão em ambas as vergas da porta, e naquela noite não comerão nada cozido, mas assado e passado pelo fogo, com pães asmos e ervas amargosas o comerão. Escute: não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os pés e a fressura, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimará no fogo. O que sobrar, o que ficar, vai queimar onde? No fogo. Assim, pois, comereis com os vossos lombos cingidos, com os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Escute: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal
nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Eu estou encerrando. O sangue, meus amados irmãos, ele traz morte, mas ao mesmo instante ele traz vida. O sangue de Jesus é o sangue capaz de livrar qualquer pecador do seu pecado, por mais cruel ou por mais feio que seja este pecado. O sangue de Jesus é capaz de perdoar. O sangue de Jesus é capaz de limpar. O sangue de Jesus é capaz de remover todo o pecado da vida do homem. Aí ele está dizendo: portanto, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Amados e queridos irmãos, vamos nos lembrar da ceia do Senhor como um ato que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Vamos anunciar a volta do Senhor, e vamos saber que este sangue é que lava, este sangue é que purifica, este sangue é que regenera, e Deus quer que nós participemos com Ele da sua santa ceia, mas com uma consciência limpa e com o coração puro na sua presença. Não estenda a mão à ceia do Senhor se não estiver digno, porque aquele que come e bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. A sua consciência é sua. O sangue é capaz de te lavar, o sangue é capaz de te limpar, o sangue é capaz de te libertar. O sangue foi o que desceu por todos nós, para nos remir, para nos lavar, para nos limpar, para nos livrar de todo o pecado e de toda a condenação da morte. É por isso que Deus, amados e queridos, através do seu Filho Jesus Cristo, Ele derramou o seu sangue para edificar a sua igreja na terra, e para que hoje nós estivéssemos nesta festa. Hoje é noite de alegria, dizer: eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Se a trombeta tocar agora, eu vou subir ao encontro do Senhor. Se Jesus voltar agora, subiremos cantando o hino da vitória. Portanto, diga: eu não vou desistir, eu não vou deixar a minha cruz, aleluia. Eu vou subir com Ele, eu vou subir com Ele. Só quem vai subir, levanta a mão aí, louvado seja Deus. Nós vamos subir com Jesus, irmãos. Na hora que a trombeta tocar, nós nos encontraremos com o Senhor. Portanto, permaneça firme, anunciando a volta do Senhor através da sua palavra e através da tua fidelidade, sabendo que o Senhor em breve voltará. Que Deus nos abençoe, e eu agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus.